desvendando os inimigos da fé, como vencer cada desafio espiritual. A Bíblia nos ensina que o maior inimigo da fé é o apego ao mundo e suas ilusões. Em Mateus 6:21, Jesus nos lembra que, onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O mundo, com suas ofertas de riqueza, status e prazeres, pode facilmente desviar nossa atenção de Deus. Cada dia, somos bombardeados por mensagens que exaltam o consumo, a fama e a busca por uma felicidade efêmera. A tentação de se conformar com esses valores é constante, mas a palavra nos alerta para não amar o mundo nem o que nele há. 1 João 2:15. A fé verdadeira exige uma entrega total a Deus, livre das amarras do materialismo e das distrações que o mundo oferece. Nosso foco deve estar na eternidade, não nas coisas temporais que, no fim, não têm valor. O pecado é uma das forças mais poderosas contra a fé, pois ao ceder a ele, afastamo-nos de Deus. Em Romanos 6:23, aprendemos que o salário do pecado é a morte, o que significa que o pecado nos separa da vida eterna e enfraquece nosso vínculo com o Criador. Quando sucumbimos às tentações, nossas almas são contaminadas e a confiança em Deus é corroída. Acreditemos, como nos ensina Tiago 1:14-15, que cada pecado começa com a tentação e quando não resistimos, ele gera morte espiritual. Ao ceder ao pecado, enfraquecemos nossa fé, pois ele cria uma barreira entre nós e Deus, distorcendo a visão do seu amor e da sua graça. A dúvida e a incredulidade são inimigos poderosos da fé, capazes de destruir nossa confiança em Deus. Em Mateus 14:31, vemos Pedro, que ao duvidar de Jesus, começou a afundar nas águas. Isso ilustra como a fé pode vacilar quando damos espaço à dúvida. A incredulidade não é apenas a ausência de fé, mas também uma escolha ativa de questionar a bondade e o poder de Deus. Muitas vezes, somos tentados a duvidar diante das dificuldades, esquecendo das promessas divinas. Quando nossa confiança em Deus é abalada pela dúvida, a fé se enfraquece e nos tornamos vulneráveis à desesperança. O próprio Jesus disse em Marcos 9:23 que tudo é possível àquele que crê, nos lembrando de que a verdadeira fé exige uma confiança inabalável em sua palavra, mesmo diante do impossível. O diabo e suas artimanhas são um dos maiores inimigos da fé, pois ele constantemente busca nos desviar do caminho de Deus. Em Efésios 6:11, a Bíblia nos ensina a vestir toda a armadura de Deus para resistir às ciladas do inimigo, o que nos alerta para a constante batalha espiritual em que estamos envolvidos. O diabo não age de forma explícita, mas se infiltra de maneira sutil, através de tentações que parecem inofensivas, mas que, quando aceitas, nos afastam do Senhor. Satanás procura minar nossa confiança em Deus, oferecendo alternativas que parecem mais fáceis ou atraentes, mas que só conduzem à destruição. Como Jesus nos ensina, resistir ao diabo é um ato de submissão a Deus, e é somente através de nossa firmeza em Cristo que podemos vencer suas investidas. A ansiedade e o medo são inimigos silenciosos da fé, pois nos afastam da confiança plena em Deus. Em Filipenses 4:6, somos instruídos a não andar ansiosos por coisa alguma, mas a apresentar nossas preocupações a Deus com oração e súplica. No entanto, vivemos em uma era em que a pressão constante e as incertezas da vida geram pavor e apreensão. O medo faz com que duvidemos do cuidado divino e nos leva a confiar mais em nossas próprias forças do que nas promessas de Deus. A ansiedade nos impede de ver o Senhor como nosso refúgio seguro e, ao invés de buscar paz na oração, nos entregamos ao desespero. O medo e a ansiedade, ao minarem nossa paz, afastam-nos da verdade de que Deus está sempre no controle, pronto para nos amparar em cada momento de insegurança.
A busca por fama e o cultivo do ego são inimigos da fé, pois afastam o cristão da verdadeira humildade, que é essencial para uma vida de fé. Em Mateus 6:1, Jesus adverte sobre a prática de boas ações para ser visto pelos outros, pois, ao fazer isso, perdemos a recompensa de Deus. A busca incessante por reconhecimento e status pode facilmente distorcer nossas motivações, fazendo-nos agir não por amor a Deus, mas pelo desejo de aprovação humana. O orgulho, muitas vezes alimentado pela vaidade e pela necessidade de ser admirado, é um obstáculo à entrega total ao Senhor. Quando nos concentramos em alimentar nosso ego e buscar glória própria, deixamos de refletir a humildade de Cristo, que nos ensina a viver para a glória de Deus e não para a nossa própria. A má companhia e o mau conselho são inimigos disfarçados da fé, pois influenciam nossas decisões de maneira negativa, desviando-nos do propósito divino. Em 1 Coríntios 15:33, a Bíblia alerta que as más companhias corrompem os bons costumes, mostrando como a convivência com pessoas que não compartilham dos mesmos valores pode enfraquecer nossa fé. Ao nos cercarmos de indivíduos que vivem em desobediência a Deus, podemos ser facilmente influenciados a seguir o caminho deles, comprometendo nossa integridade espiritual. Muitas vezes, ouvimos conselhos que parecem razoáveis, mas que não estão alinhados com os ensinamentos bíblicos. A influência de pessoas que não têm uma visão cristã da vida pode nos levar a questionar ou até abandonar os princípios de fé que abraçamos, tornando-nos vulneráveis às tentações e distrações do mundo. A falta de oração e de estudo das Escrituras é uma das maiores fraquezas que podemos ter como cristãos, pois sem esses pilares, nossa fé se enfraquece. Em Lucas 22:40, Jesus nos exorta a orar para não cairmos em tentação, mostrando que a oração é essencial para resistir às provações e manter nossa fé firme. Quando negligenciamos a comunicação com Deus, perdemos a força espiritual necessária para enfrentar as adversidades da vida. Além disso, a Bíblia, como em 2 Timóteo 3:16-17, é a nossa fonte de sabedoria e orientação, e quando deixamos de meditar nela, ficamos vulneráveis às falácias do mundo. A oração e o estudo da palavra são os meios que Deus nos deu para fortalecer nossa fé, ouvir sua voz e permanecer firmes diante das dificuldades. Quando nos afastamos desses hábitos, nos tornamos mais suscetíveis ao enfraquecimento espiritual. O orgulho e a autossuficiência são inimigos poderosos da fé, pois nos afastam da humildade e da dependência total de Deus. Em Provérbios 16:18, somos alertados de que o orgulho precede a ruína, o que revela que, ao confiarmos em nossas próprias forças e habilidades, esquecemos de reconhecer nossa total dependência do Senhor. O orgulho nos leva a acreditar que podemos viver sem a ajuda de Deus, gerando um distanciamento da sua presença. Além disso, o orgulho muitas vezes nos impede de aceitar a correção divina, tornando-nos inflexíveis e cegos para os caminhos de Deus. Quando nos tornamos autossuficientes, ignoramos a necessidade de seu poder em nossas vidas e corremos o risco de cair na armadilha da soberba, que mina nossa fé e nos afasta da verdade. A falta de perseverança é um dos maiores inimigos da fé, pois a jornada cristã não é fácil e as dificuldades podem nos fazer querer desistir. Em Hebreus 12:1, somos chamados a perseverar na carreira que nos está proposta, reconhecendo que a fé exige constância, especialmente nos momentos de tribulação. As provas e os desafios da vida muitas vezes nos fazem questionar a fidelidade de Deus, e o cansaço espiritual pode nos levar a pensar que não vale a pena continuar. Porém, em Tiago 1:12, aprendemos que bem-aventurado o homem que suporta a tentação,
pois aqueles que persistem na fé serão recompensados com a coroa da vida. A perseverança não se trata apenas de resistir às dificuldades, mas de manter a confiança em Deus, mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, sabendo que Ele está conosco em cada passo da caminhada. Refletir sobre os inimigos da fé nos leva a perceber que nossa caminhada cristã exige vigilância constante. Cada um desses inimigos, seja o pecado, a dúvida, o orgulho ou as tentações do mundo, busca nos afastar da verdade de Deus e nos enfraquecer espiritualmente. Contudo, a Bíblia nos oferece uma esperança inabalável, lembrando-nos de que não estamos sozinhos nessa batalha. Deus, em sua infinita graça, nos dá ferramentas para resistir, como a oração, a meditação nas Escrituras e a perseverança em sua presença. Ao reconhecer esses inimigos, somos chamados a nos revestir da armadura de Deus, confiando em sua força para nos manter firmes até o fim. Oremos. Senhor, em meio às dificuldades e tentações, fortalece nossa fé. Ajuda-nos a resistir aos inimigos que buscam enfraquecer nossa confiança em Ti. Que possamos sempre lembrar da Tua palavra e da Tua presença constante em nossas vidas. Dá-nos sabedoria para escolher o caminho da verdade e da perseverança. Em nome de Jesus, amém. Se você curtiu esse vídeo e ele trouxe algum valor para o seu dia, já aproveita para se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum dos próximos conteúdos que preparamos especialmente para você. E não esquece de deixar o like. Isso ajuda muito o canal a crescer e a alcançar mais pessoas como você que buscam informação, inspiração e entretenimento de qualidade. Sua interação faz toda a diferença e motiva a gente a continuar trazendo sempre o melhor. Então inscreva-se, ative o sininho das notificações e compartilhe com quem você acha que pode gostar também. Estamos juntos nessa jornada.